E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Consciência, essa série de podcasts que vai trazendo temas interessantíssimos para que você amplie muito a sua consciência. Eu sou o Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, e hoje nós temos um convidado, sempre é um convidado especial, né? Então toda vez que eu falo assim, é um convidado especial, e é mesmo, né? Porque todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas especiais. Está aqui o meu xará, que é o Luiz Fernando, e nós vamos falar hoje sobre a vida profissional, que é a vida executiva, né? Então, nessa vida executiva, é um caminho de dor ou de realização? Adivinha por quê? Adivinha, ele é um executivo, né? Ele vem numa jornada muito interessante de projeção de vida, começou como veterinário, hoje em dia já trabalhou em grandes empresas, trabalha numa grande empresa. Mas qual é a característica que eu vou dizer assim, quase única dele, né? É que ele tem uma visão sistêmica impressionante e consegue levar essa dinâmica para a vida dele. E aí, Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui. Olá. E apresente-se para os nossos ouvintes, né? E telespectadores para alguns. Sim, claro. Olá, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, né? E para a gente discorrer de um tema tão importante, né? Porque todo mundo tem um lado profissional. E se ele não é bem trabalhado, esse lado profissional ele acaba influenciando na vida familiar e vice-versa, né? Então, qual é a minha história, né? Eu tenho 25 anos de profissão, sempre trabalhei no mercado executivo. Eu falo que eu fiz a faculdade veterinária, né? Que eu conversava com uma pessoa ontem, assim, parecendo fugindo de gente, né? Vamos cuidar de bicho, mas pelo contrário, todo o meu caminho profissional me levou a lidar com gente, porque com apenas 3 anos de empresa, eu já assumi cargos de gestão, né? Então, com 4 anos no mercado de trabalho, eu assumi cargos de gestão e aí não parou. E eu percebi que o maior material para eu conseguir conquistar o meu objetivo seria trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas então, começou a trabalhar... Então, você fugiu das pessoas, indo atrás dos bichos e e achou o bicho homem. E aí que vem a questão, né? Quando você encontra o bicho homem, né? Porque nas empresas, o maior recurso, que eu falo sempre, né? O CNPJ de uma empresa é uma reunião de CPFs, que são as pessoas. Então, se a gente não trabalhar bem as pessoas, né, a empresa não vai ter o resultado. E vice-versa. Então, o meu trabalho são 25 anos já nesse mercado, liderando várias pessoas, já estive visitando vários países do mundo, né? E a cada dia que a gente passa na vida da gente, a gente percebe o quão é importante a gente tratar esse tema. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas hoje adoecendo. Isso é o tema que nós vamos colocar aqui, né? Porque assim, a jornada executiva muitas vezes fica assim, não, o executivo é o top do top do top. Sim, pode até ser esse top do top. Eu só não sei o que vai acontecer. Como é que essa jornada, e a questão é, para que você executa essa jornada, né? E quando você chega lá, o que acontece com você? Olha, Fernando, assim, com esses 25 anos de experiência, a gente já viu de tudo, né? E muito o que você falou, porque não tem como a pessoa separar o lado pessoal dela do lado profissional. Isso conta, não existe como. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela faz uma projeção, muitas vezes, né? Eu sempre brinco, você quer ter a vida do seu chefe? Né? Você entende o que ele está passando? Então, você trabalha para a pessoa, você não trabalha para a empresa. E aí, quando a gente começa a entrar nesse universo de discussão, qual é o objetivo dessa pessoa? Né? Eu quero crescer profissionalmente. Você está disposto a pagar esse preço? Que caminho que você vai seguir? Você está buscando prazer ou você está fugindo de uma dor? Isso é interessante, que você dentro da sistema, ele fala o tempo todo, né? Que você vai atrás de um objetivo, né? Mas esse objetivo, afinal, o que é? Você está buscando uma coisa nova? Você está buscando um crescimento interno? É uma busca ou é uma fuga? Porque muita gente fica fugindo, né? Eu vou fugir daqui, que esse lugar é horrível. E quando vai buscar, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma imagem, que as pessoas me admirarem, verem que eu ganho muito dinheiro, que eu tenho de tudo, que eu tenho uma vida completamente diferente. Você vê isso muito usando até em marketing, né? Você vê a pessoa lá no aeroporto fazendo isso e correndo, aquela vida linda e maravilhosa. A questão é que isso tem um preço, né? E se você está buscando de uma forma inadequada, aí você vai, chega lá, e quando você chegou lá no auge, você descobre que você continua a mesma coisa. Nada daquilo que você buscava, que você achava que ia melhorar,
Não existe. É porque as pessoas confundem. Elas assim, eu quero crescer profissionalmente. Claro, é natural, no modo saudável. O que importa é o como que ele busca isso e qual é a razão. Para quê? Né? A gente sempre aprendeu O famoso para quê. O famoso né? para quê. E quando você chega no topo, você vai olhar e fala assim, valeu a pena? E agora? Você se sente pleno ou foi só uma busca para você alimentar um lado máscara seu? Né? E eu falo muito claro, né? Esse mercado, quando eu falo lado máscara, é buscando a psicoterapia corporal que fala da máscara, da sombra e do self. Né? Então as pessoas fogem da sombra, apresentam a máscara e se afastam do seu self. E muitas vezes o que acontece nesse mercado que a gente vê, e geralmente acontece com pessoas de alto escalão, eles se dedicam tanto à vida profissional que as outras áreas desaparecem, perdem importância. Aí você vê pessoas, por isso que eu perguntei, você quer ter a vida do seu chefe? Fiz a pergunta para um amigo meu. Olha, um executivo, alto executivo, e eu tenho trabalhado com isso, né? Eu acho que Deus tem me agraciado aí com pessoas que vêm me buscar para conversas muito saudáveis, para auxiliá-las nesse caminho, nas escolhas, nas decisões. Não, mas é interessante, vou cortar isso aqui, mas dando continuidade, só potencializando. Você foi para os animais para, no fundo, não ficar tanto com os humanos. Agora, de repente, você ficou lá com os seres humanos, com as pessoas. E agora eu vejo você nessa jornada interessante, você foi para esse universo do executivo e, de repente, você está vendo a alma das pessoas, né? É interessante, você começou lá nos animais, nos seres humanos, agora está indo para ver a alma das pessoas. Exato. E está identificando o que acontece dentro desses indivíduos. E vou colocar mais, a sensação que você vê a alma das pessoas, você também está vendo a alma da empresa. Isso. Porque é diferente, né? É muito interessante, você vê a essência de tudo isso, né? Então, por isso que eu convidei esse meu xará, eu vou chamar ele de Luiz aqui, senão vai ser Fernando para cá, Fernando para lá, não vai saber quem é o Fernando que está falando, né? Então, eu vou chamá-lo de Luiz, porque eu estou vendo você nessa jornada. Você está nesse universo, mas você está trazendo uma visão muito diferente. E várias pessoas que estão ao seu redor já estão te buscando até para começar a ter uma compreensão melhor desse universo, podendo entrar em mais equilíbrio. Mas voltando ao que você estava falando, eu achei, tem que colocar isso aqui. Foi excelente a tua interferência nesse ponto, porque você falou de alma, né? Porque não tem como numa empresa, né, a empresa ter um clima organizacional saudável se as pessoas não o tiverem. Porque se a pessoa traz um conflito dentro de si, ele vai levar esse conflito para o trabalho. Da empresa. E se for o dono da empresa, então? Então, aí que vai. Aí você fala, por isso que a pergunta, você não trabalha para a empresa, você trabalha para pessoas, mas é uma multinacional, milionária. Aí você falou uma coisa, cuidado para não vender a sua alma. Né? Cuidado para não vender a sua alma. O que eu falo vender a alma? Né? São executivos onde eles vão crescendo, né, e vão dando sempre aquela cenourinha lá na frente, a cenourinha lá na frente, você vai. É o famoso fiado só amanhã. Exato. Né? amanhã. E vai. Não chega nunca. Velho. Não chega nunca. Né? E aí vem, a pessoa quer buscar mais. E não é aquilo que ela ganha que faz a felicidade dela, é aquilo que ela faz com aquilo que ela ganha. Então não adianta. Então, eu falando com esse amigo que estava lá, assim, uma posição altíssima na empresa, perguntando qual a vida. Você quer ter a vida do seu chefe? Né? Aí ele parou e pensou, falou assim, bom, meu chefe tem tantos anos, bom, mas ele é divorciado, 3 divórcios. Trabalha 14 horas por dia. Não tem filhos. E eu falei assim, você quer ter essa vida? Então é o caminho que você está seguindo. E aí trouxe luz. Né? Quando você faz uma pergunta, né? Eu aprendi muito com você sobre isso, faz uma pergunta correta, trouxe uma luz, ampliou a consciência dele de uma tal forma que você enxerga coisa que você não costuma ver. Porque ele estava nessa rotina de eu crescer profissionalmente, de eu ganhar. Aí entra nas revistas, sou capa de revista, quero chegar. Isso tudo é aquilo que ele mostra para fora. Mas e o que está interno dele? Que preço que ele está pagando? E é o que ele quer de fato? Porque ele está escondendo dentro dele uma dor. Né? Com certeza. E ele não quer, porque essa dor é presente, e está escondendo essa dor, mostrando que é um sucesso profissional. E aí entra um perigo que as empresas, assim, que as pessoas passam, que é tornar o seu sobrenome o sobrenome da empresa. Mais ou menos assim. Ao Luiz Fernando da empresa X. O Fernando Freitas virou sobrenome. E a pergunta é, nós somos dentro de uma empresa, é uma relação profissional. E um dia vai acabar. Seja por um lado, seja por outro. E quando acabar? Para onde vai seu sobrenome? Quem é você? Quem é você? Aí vem uma pergunta, quem é você? Aí é uma crise de identidade violenta que acontece com esse pessoal, que eles perdem... Eu vou falar uma frase que eu ouvi de uma pessoa
que tinha lá 15 anos de empresa, estava muito bem, em determinado momento a empresa resolveu que ele não faria mais parte do quadro. Ele falou assim, perdi o meu chão. Aí falou assim, gente, perder o seu chão é você afundar num buraco. Se você perde o chão, você afunda. E muitos afundam mesmo. Adoecem, deprimem, em cada situação. E essa pessoa que fica com essa... E aí, para ele reconstituir a vida dele, ele vai ter que olhar, e é o que eu defendo, né? O trabalho, ele tem que ser parte da vida. Ele não é a vida das pessoas. E aí tem uma questão que eu vou falar que eu já fui assim, mas hoje eu olho com outros olhos. Eu lembro dessa fase. Eu lembro. Ele tá brincando aqui. Mas é interessante, porque acompanho a vida do Luiz Fernando já há um bom tempo e eu lembro dessa fase, você na empresa, também com o sobrenome da empresa. Isso. Dando a vida para a empresa. Aquilo era uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu. Então, essa dinâmica é interessante porque ele já passou, você vivenciou isso, né? Você sabe o peso que dá tudo isso. Exato. Né? E hoje eu consigo fazer uma autoavaliação que eu falo o seguinte, quando você coloca, né, você não tem seus valores bem determinados, e aí entra no caminho de Santiago que eu fiz e que ali me trouxe um reset da minha vida, né, que o caminho não é o externo, é o caminho interno, é aquilo que a gente percorre dentro de nós. Você né? está em contato com você. Exatamente, a jornada inteira. Então, eu me recordo muitas vezes desses momentos onde eu falo assim, não, quando eu vou chegar na empresa, eu dou a vida pelo trabalho. Como você falou, meu trabalho é tudo para mim. Hoje eu olho com um olhar diferente, né? Sistêmico, e também um olhar de quem já viveu muito na vida, esse mundo. Quando a pessoa traz essa visão, para mim ele é preocupante. Porque se a pessoa coloca o trabalho acima de tudo, como que ficam os outros lados da vida dele, que todo mundo é ser humano, ninguém é um profissional somente. Família, amigos, filhos, esposa, relacionamento, como fica? Se aqui é tudo, o outro é nada. E se o outro é nada, sabe o que está acontecendo? Ele está escondendo um conflito e vai trazer esse conflito para onde? Adivinha, para o local que ele vive. O local que ele vive, na empresa. Aí você vê os ambientes extremamente competitivos, os egos todos aflorados, porque a pessoa quer ser melhor, e eles começam a ter uma projeção daquilo que lhe falta, né? Começam a criar inimigos imaginários dentro da empresa, começa a ter o ótimo isolado. Eles projetam todas as histórias conflituosas dentro das relações empresariais, por incrível que pareça, é uma coisa louca, né? Isso. Aí você vê aquela dinâmica, como você falou, é uma competição, um puxa o tapete do outro, um vai ter que puxar o saco do chefe, outro tem que fazer isso, um vai provar que é melhor do que o outro. Ao invés de unir a energia para um objetivo em comum, não. Aí fica muito, eu sou melhor que o outro, eu sou mais, eu tenho medo que você cresça e eu não, que você vai pegar aquele cargo, eu não vou pegar. E essa loucura que fica lá dentro, imagina o desgaste de energia que tem em cima de uma empresa, de uma equipe, de um sistema. E esse desgaste, esses conflitos vão aparecer e vão crescer cada vez mais. Olha, Fernando, isso é tão sério que assim você vê as empresas. Aí o RH entra com toda a parte de querer falar, fazer situações, treinamentos. O que se gasta de treinamento à toa, sabe? Porque o treinamento nada, né? que tem que ser feito é o treinamento individual da pessoa se conhecer e se melhorar enquanto líder. Toda a empresa, toda a base vai olhar para ele. Então, se ele é uma pessoa conflituosa, você pode fazer o treinamento que for técnico, porque aquela máxima, né? Pessoas contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamental. E o comportamental é gestão das suas emoções. Hoje você vê as pessoas, esses altos executivos, com gestão de emoção zero. Por quê? Eles são só técnico, número. O que a empresa, a empresa segue? E às vezes chega no resultado. E eu te falo, tem muitas empresas que são lideradas pelo conflito. Agora, a que custo? A que custo das pessoas que estão trabalhando ali, estão dando a sua energia de vida. E o trabalho é uma energia de vida que você troca, né? Você dá seu trabalho, seu conhecimento e recebe o dinheiro. Né? E as pessoas estão se perdendo nesse meio. Até um dia que eu estava numa reunião, foi muito interessante. Era um grupo de diretores, eu estava junto. E aí, tomando um café, algum perguntou para mim, o que você está tomando para dormir? O outro, assim. Eu olhei, fiquei só ouvindo a conversa. Aí eu estou tomando Rivotril. Aí o outro respondeu, Rivotril? Não funciona mais para mim, eu estou tomando tal remédio. E aí começou uma conversa que era quem tomava qual remédio para dormir, porque quando chegava em casa não desligava. Aí eu falei assim, Jesus, que lugar é esse? Se eu precisar fazer isso, eu saio da empresa.
Eu saio, porque, gente, olha só que loucura, a pessoa não consegue dormir, precisa tomar um remédio fortes. E aí você percebe por quê? As pessoas estão presas nesses emaranhados. Se você começa... Estou falando que eu sei que você já sabe disso, né? Mas quem está nos ouvindo, de repente, não sabe, né? Que assim, cada vez que você vê uma dinâmica dessa, você sabe que tudo isso aqui é um conflito emocional infantil, que ele né? traz. Impressionante, Exato, né? exato. E aí, ao invés dele melhorar, ele revive os conflitos dele dentro da empresa. Dentro da empresa. E isso acontece não é só no mundo empresarial, qualquer tipo de profissão, é impressionante. Aí você vai ver, de repente, uma empresa que ali todo mundo que trabalha lá revivendo seus traumas infantis. Adivinha o que vai acontecer com uma dinâmica dessa? Tanto para os indivíduos, o tipo de relacionamentos que eles vão estabelecer entre eles e o caminho dessa empresa. Porque ali todo mundo inconscientemente está lá depositando todos esses conflitos. Eu sou amado e visto se eu tiver bastante sucesso. Exato. Só que o sucesso nunca é o suficiente. Nunca vai ser suficiente. Porque se eu tenho sucesso, o outro tem mais, eu preciso ser mais do que aquele. Aí eu vou batalhar para ser mais do que aquele. Aí depois eu vou batalhar para ser mais do que aquele. Sabe o que? Quem mais tem, né? Se eu for assim. Então começa essa história. Do mesmo jeito, eu posso colocar até no outro lado, na ponta lá, está na empresa. Então, a empresa tem que me dar tudo que eu preciso, que a empresa tem que me dar tudo que eu quero, ela vai me abandonar, ela não olha para mim, ela não me valoriza. No fundo, é interessante que, se você começa a observar, os conflitos infantis estão aparecendo em todos os níveis. E se não soubermos trabalhar com isso, o que vai acontecer é que cada indivíduo vai reviver as suas dores dentro da profissão. Exato. E fortalecendo. Quer ver como o pessoal não me valoriza? Isso. Olha, você quer ver como eles me abandonam justo quando eu mais preciso, que eu estou tão doente, e agora a empresa está querendo me mandar embora, ela devia me acolher e cuidar. Gente, empresa é empresa, não é mãe, e aí começa a virar uma confusão. E vem a conversa de empresa ser família, a empresa não é família. Exato. Sabe, porque um dia é um sistema, mas não é a família. Uma vez uma pessoa falou assim, aqui é uma família. Eu falei, você é família? Tá bom. Você já viu alguma família mandar 2 filhos embora de casa quando faltar comida, quando o orçamento cai? Aí o cara olhou para mim, como? Porque uma família... A família não o que acontece numa empresa? Tchau, filhos, aqui tchau, filho, agora eu não comida. quero mais. Não, a gente vai cortar aqui o alimento que vocês não servem mais. Você já viu alguma família fazer isso? Aí a pessoa ficou olhando e falou assim, gente, não é uma família. Eu concordo com você, é um sistema. Você monta times. Né? É como você monta um time de futebol. Você vai buscando as pessoas que se encaixam no perfil técnico, mas o comportamental... A emoção dessas pessoas é o que vai dizer o caminho que a empresa vai seguir. Se vai estabelecer relacionamentos adequados. Ou se de repente fica assim, não, tem que seguir do meu jeito. Como assim do seu jeito? Você é dono da empresa? Não, mas eu sei o que é melhor para a empresa. Mas quem é você dentro da empresa? Eu sou chefe de um departamento. E você está competindo. Quer dizer, quando vem assim, já sei. É o filho querendo provar que ele é melhor que o pai. Mas então constrói uma empresa para você. Mas você pensa que é fácil? O que nós chamamos isso do ótimo isolado. O ótimo isolado. O ótimo isolado. É a pessoa que você chega, por exemplo, o papel hoje ainda ocupa um cargo executivo, né, muito alto, numa empresa que é multinacional. E hoje a gente trabalha aqui, me encantou justamente pela essa cultura do humanismo. Mas o humanismo verdadeiro. Né? Não é aquele que está escrito numa parede, com missão, valores, não. A empresa tem que ser guiada por um propósito, mas o propósito ele tem que traduzir a emoção que a empresa tem. A emoção que a empresa tem é a emoção das pessoas, e aí chamado clima organizacional. Então a gente valoriza muito e procura sempre preservar. Essa questão que você colocou agora é o ótimo isolado. Aí você chega no departamento, aqui é a pessoa quer ser o melhor do mundo, mas o melhor daqui pode prejudicar o outro. Mas é o melhor para mim. Mas é o melhor para mim. Então ele começa a relação de interdependência, que eu falo interdependência de resultado e de função. Né? E a gente sempre trabalha na questão de a função de um, ela não para numa linha, ela ultrapassa, ela faz uma sobreposição. Né? E é justamente isso, porque essas pessoas que têm esse conflito, quando você conversa, você falou de leitura da alma, né? Você já está vendo nela todos os conflitos que ela traz da história da família de origem dela. E é nítido, né? É nítido. Não, a hora que você começa a se treinar numa área dessa, fica muito fácil você ver o que está acontecendo. Né? Você usa a visão sistêmica, você usa toda a parte da psicoterapia corporal com traços de caráter. Você começa a olhar para a pessoa, você está vendo as projeções que tem. Né?
E aí essas projeções dentro do ambiente de empresa destrói tanto o clima organizacional, as empresas não alcançam as suas metas de uma forma saudável e destrói as pessoas, o próprio executivo e as pessoas que com ele trabalham. Porque, Fernando, é preocupante, tem pessoas que entram em depressão hoje por conta disso. Eu atendo vários executivos, já atendi vários. E, por exemplo, uma vez eu recebi um que me marcou, eu dou esse exemplo muito nas aulas, que é assim, chegou um industrial em torno de 72 anos de idade. Ele olhou para mim, sabe olhar para aquele cara que tem uma força, tem uma potência, sabe assim, o corpo, a voz, tudo. Ele sentou, olhou para mim e falou assim, Fernando, eu vim aqui porque eu quero morrer, mas eu não posso. Eu não sei mais o que fazer. Falei, caramba! Falei, ele não pode morrer por quê? Eu tenho uma indústria, a indústria está lá, ele construiu essa indústria já há décadas lá, e agora está passando uma situação difícil, porque tem os filhos, aí vem a tal da empresa familiar, que você sabe como é que é essa... Os 3 filhos... Peraí, os 3 filhos trabalham na empresa, né? Você entendeu. E aí ele foi falando assim, mas a empresa precisa dos 3 filhos ou os 3 filhos que precisam da empresa? É isso aí. Aí ele olhou para mim e falou, você entendeu. Falou assim, e se você morrer, nenhum desses filhos vai ser capaz de tocar essa empresa, né? Aí ele olhou para mim e falou, você entendeu. Ele ficava assim, é assim, né? Falei, como é que você caiu numa armadilha dessa? Por quê? Como é que essa empresa vai ter sucesso? Aí ele foi contando as histórias. Aí assim, tem os 3 filhos. E aí as despesas dos filhos, adivinha quem paga? A empresa. Que é engraçado, né? É a empresa. Então, os filhos estão lá, um construiu uma casa com o dinheiro da empresa, aí o outro filho, com a mulher dele, fala, não, mas eu também quero uma casa desse tipo, aí constrói uma casa melhor, outro melhor, aí começa. Aí os netos vão para a escola, vão não sei o quê, a empresa virou a teta, né? Isso. A questão é que esse custo família, está dentro do produto. Então, quando você adquire aquele produto que a empresa dele faz, a indústria faz, você tem que pagar aquele custo. Porque se olhar na planilha, olha os custos que tem aqui, mas esses custos aqui não são da empresa. Conclusão, ele tem que trabalhar que nem um louco, porque a concorrência não tem esse custo família. Aí ele falou, não tiro férias já há mais de 10 anos, não aguento mais. Que doidura, né? Ele tem que ficar segurando, e o pior, parece que esse custo está ficando cada vez maior, cada vez maior. É isso. Eu falei, das duas uma, ou você se destrói, ou você vai dar um jeito de destruir a empresa. E às vezes as duas coisas. Acontece. Porque de uma forma inconsciente é comum isso. Isso é comum também, por exemplo, quando vem um sucessor de uma empresa que ele não queria estar ali, mas tem que estar, porque foi preparado. Essa empresa é para você, porque essa empresa vai sustentar a família, porque essa empresa, e você veio, aí você monta a máscara, você vai lá fazer uma faculdade, treinamento para você assumir aquilo lá. Só que a alma não quer ficar ali de jeito nenhum. Como é que faz? São os 2 caminhos. Ou ele toma decisões que arrebentam com a empresa, para ele se livrar daquilo, ou ele toma decisões para ele se arrebentar. De repente ele entra numa doença, num câncer, num infarto, não sei o quê, para poder cair fora dessa história. E aí fica, esse industrial que subiu na carreira, chegou num ponto ótimo lá, o que acontece? De repente as armadilhas sistêmicas começou, ele virou o pai eterno, cuidando daqueles filhos, a empresa virou a grande mãe dos filhos. Isso. O que acontece? A empresa estava afundando. E ele não aguentava mais. A queixa dele é, quero morrer, não aguento mais, Fernando, mas não posso. Você falou uma coisa aí, me lembra um executivo, que depois eu vou até comentar dele, mas um livro que eu li chamou Cavaleiro Preso na Armadura. Eu conheço. Que é justamente a pessoa veste uma armadura, ela tem que entender, ela vai para o trabalho, ela veste, obviamente, o trabalho não é para mundo infantil, é mundo adulto. Então ali tem competição, uma competição saudável, você tem que se posicionar, você luta contra o concorrente. E precisa ter, porque é natural, é saudável isso. Aí a pessoa veste essa armadura e vai para a luta. Só que quando ele chega em casa, ele esquece de tirar. Ou as pessoas que, no caso desse aqui, estavam olhando ele, não, você tem que ser esse cavaleiro da armadura aqui dentro.
E aí tem uma cena no livro que me marca muito no final, quando ele se joga, né? Quando ele se joga e a armadura vai se desfazer. Ele tinha um medo muito grande, né? E aí que eu vivi isso na minha vida, que é o caminho, quando você se joga, para o caminho do seu coração, né? Quando você conecta a ele, fala assim, o que é melhor para mim? E aí você desvencilha dessa armadura. Porque essa armadura, quando ela faz parte da pessoa, toda hora, 24 horas, essa pessoa vai adoecer. Vai. É o caminho que você falou que ele não pode seguir. Não dorme. Não dorme, Por isso não tem dorme. Que tomar o Rivotril, Exato, não aguenta. Daqui a pouco vai ter que tomar mais remédios, daqui a pouco vai ter um antidepressivo, daqui a pouco associa com outro. E aquilo não para. Olha, não para. Teve um amigo que foi um grande amigo, né? Ele chegou ao cargo de presidência também, chegou o momento da vida dele. Um dia eu fui conversar com ele e para falar de uma questão profissional, e ele me vira e fala assim: "Ó, que bom que você está aqui. Foi diagnosticado com câncer." Eu sabia da competência dele, sabia da história dele e começamos a conversar. Só que eu não sabia na história familiar. E aí, as perguntas básicas que a gente aprende, né, de lançar a luz sobre a vida da pessoa, até o teste do barquinho eu fiz com ele, né, brincando, para quem que você joga a boia, né? Depois eu falo do teste do barquinho, mas vamos lá. Eu fiz, e aí ele foi abrindo a consciência num momento que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. Eu falei assim, cara, a doença está te mostrando o caminho. E aí, no mecanismo de defesa do rígido, né, do executivo rígido, né, que estava numa dor, uma dor tremenda, ele ia fazer a cirurgia no dia seguinte. E falou assim para mim, foi Deus que te trouxe aqui, porque eu tenho que te contar, porque eu só contei para minha esposa, minhas filhas não sabem, né, e só um amigo meu que sabe, minha família de origem não sabe também. Aí eu falei assim, por que não sabe? Não, porque... Eu falei assim, calma, Fernando, vamos dar uma olhada, vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Enfim, no final da história, ele estava linkado, tudo que ele traz para a vida atual dele está linkado a pai e mãe no passado, que ele faz, projeto, e agora está projetando para as filhas. Projeto parental, né? Aí se torna um projeto. Projeto parental, e eu virei para ele e falei assim, então o que te impede de você mudar a sua vida e falar o que você falou? Que eu perguntei, o que é, onde você volta na sua memória e vê onde você se sentiu melhor na vida. Ele descreveu ele numa vida simples, num lugar distante, com a esposa, né? E eu falei assim... Uma vida simples. E o olho dele brilhou. Aí eu falei assim, mas por que então que você está buscando esse caminho? Não, porque eu tenho minhas filhas na faculdade, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tenho. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, a escolha é sua, mas não acredite as suas filhas a sua escolha. Não coloque elas, porque se elas tivessem a oportunidade de ter o pai vivo e saudável e o pai rico, ela amando doente, vocês e doente, ela ia optar pelo pai saudável. Né? Então não coloque nos seus filhos isso. E tem outra, que ensinamento você está passando para os seus filhos. Exato. Porque assim, você tem que se matar para poder fazer as coisas. Será que elas vão querer esse ensinamento também? Como você se sentiria se os seus filhos lá na frente também se arrebentassem e fizessem o mesmo caminho? Fizessem a mesma história. Você também ia gostar disso? Porque é uma perpetuação, né? Olha que interessante isso, Fernando, porque passado 2 dias, depois eu liguei para ele tinha feito a cirurgia, graças a Deus, pegou no início, né, e ele está muito bem. Ele falou assim, Luizão, lembrei de você. Porque meu pai e minha mãe ficaram sabendo, me ligado, mas 1 minuto de conversa já começaram a falar de trabalho para mim, que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, você está percebendo? Assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não está sendo visto, aí você tem que fazer. Você aprendeu a ser isso e você está levando para sua vida e está ensinando teus filhos. Só que a doença está mostrando para você onde você pode chegar. É interessante que dentro da dinâmica da doença, né, a gente consegue ver a doença no indivíduo, a doença nas relações e nos sistemas. Ver a doença na família, como você está descrevendo, essa é uma família doente. Isso. Ninguém olha para o ser humano, é engraçado, né? Fica assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você não fez isso e a culpa é sua, que você devia ter feito isso, você devia ter... O que está acontecendo aqui? É um jogo, então já é uma família doente. Ele nessa dinâmica, eu tenho que me vestir desse pai, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que proporcionar tudo para os filhos, que é desse jeito. Uma função pai esquisita, não é bem isso. Que modelo de vida está dando para o futuro? E mesmo esse profissional na empresa, ele pode se dedicar e fazer tudo isso. Só tem um problema, a hora que ele tiver um câncer, ele vai ter que sair daquela função. Vai ter que operar, se bobear, vai parar na UTI, vai ter uma série de limitações e não vai conseguir mais ficar naquela empresa.
E agora? Ou naquele cargo, aí ele perde, aí é uma quebra narcísica. Isso. E aí ele não consegue lidar com tudo isso. E aí, conclusão, aquele excelente profissional, de repente, deu um burnout, quebrou, afundou, acabou. E aí ele vai ter que conviver com ele mesmo. Exato. Com a dor dele, com a limitação dele, com as dificuldades que ele carrega. E agora o que fez ele parar para olhar para si mesmo? Uma doença. Ou de repente ser mandado da empresa, mandado embora. Ou uma depressão, porque a questão coisa emocional que pode vem vir lá, para tirar ele daquela função que ele está. É como você falou, né? Você saiu naquela época que você estava numa grande empresa também e tinha uma característica familiar, eu lembro, foi cuidado, isso aqui. Exato. Aí estava você com as suas características doentias, né? Isso, claro. Tentando fazer e levantar a família. Eu aqui vou... Calma. Era isso mesmo. Calma, Luiz. Tem a sua função. Você está indo além da função. Aqui tem uma característica. A empresa tem uma característica que funciona assim. Você não vai mudar essa característica, mas de jeito nenhum. Mas era a sua dinâmica pessoal que enganchou a neurose. A sua neurose enganchou na neurose da empresa. Eu falei, meu Deus. Por isso que eu falo, Fernando, às vezes as pessoas falam assim, tá, porque é o problema da empresa? Assim, não. Eu aprendi uma coisa, 50% de cada. Exato. 50% mundo seu adulto, é mundo né? adulto, 50% mundo adulto. da empresa. Porque se você escolher, eu falo que tem a lei da atração. Porque se você cai, como eu caí, é por isso que eu falo com propriedade, né? Hoje eu falo pelo caminho que eu trilhei. Se você cair nesse jogo da execução, né? Tipo assim, isso aqui é muito difícil, só os bons conseguem. Nossa. Ou alguma coisinha assim, não. Mais ou menos assim, né? Você pega, né? Isso aqui é muito difícil, cara. Isso não dá para fazer. Não, isso aqui é muito complicado. Nossa, quem não gosta, você quer chegar lá e resolver. Aí você se mete em áreas que não são suas. Sabe que né? isso é uma técnica de manipulação de riso, Perfeito. Ixi, o psicopata adora assim, isso. Adora. Fala, deixa eu ver, você é rijo? Não, isso você não vai conseguir. Não, isso aqui é muito difícil. Eu acho que você não... Nossa. O cara dá vida, dá alma para provar que consegue. Eu aqui falo, opa, consegui pegar o cara. Teve um amigo meu que começou a trabalhar comigo. Lembro que eu contratei na base como analista e ele saiu... Depois da empresa, foi gerente, foi diretor de uma grande empresa. E eu encontrei com ele recentemente, ele me falando sobre isso, né? E o mesmo traço de caráter, né? O cara só dando, presidente da empresa e dono, empresa familiar também, né? Dando para ele sempre desafios, ele entregando. E aí um dia, em determinado momento, ele resolveu sair da empresa, que ele percebeu que não estava legal. E esse desafio vai chegar uma hora, tem um limite. Tem um limite. Não tem jeito. Eu vou querer... duvido que você faça isso em um mês, duvido que você faça isso em uma semana, duvido que você faça isso em um dia. E não tem jeito, cara. Vai chegar uma hora de limite. Ele aceitou, por quê? Eu falo assim que vende a alma, né? Porque ele recebeu uma proposta de dinheiro irrecusável. E ele falou assim para mim, Luiz, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. No dia seguinte que eu aceitei essa resposta, eu queria essa resposta e aceitei essa proposta, a minha vida, que era de pressão 100, virou 1000. O peso. O peso que foi jogado em cima de mim. Conclusão, ele praticamente entrou em depressão. E até o momento que um dia ele falou para mim, cheguei um momento que eu falei assim, eu acordei e falei assim, não vou trabalhar. E por isso que eu falo, se alguém está numa situação hoje que acorda de manhã e fala assim, não vou trabalhar, não quero, observe dentro de você que tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está desconectada de você e da empresa. Porque o que ele percebeu ali, ele falou assim, vendi minha alma, não quero mais. Aí entra naqueles conflitos, né, que eu estava discutindo ontem com um grupo de pessoas que perguntou para mim, mas e aí? Mas o cara vai sair, né? E o que ele vai fazer? Ele vai conseguir uma oportunidade igual? Aí eu falei assim, olha... É uma dependência da empresa, né? Só aquela empresa vai me dar isso. Exato. Né? Não há segurança interna. Eu sou capaz. Exato. Foi exatamente o que eu falei para eles. Mas por que ele tem que ficar? Porque tá ruim aqui, eu não posso ir buscar algo melhor? Não tem outra saída? Não tem outra saída para você? Isso. Cadê a sua criatividade? Cadê a força? Aí eu falei exatamente sobre a segurança. A pessoa está insegura. Ela está vendo o outro, ela não está vendo ela mesma. Porque se ela confiar em si mesma, ela consegue uma outra posição. E não é, de novo, o seu padrão de vida. Você pode dar uma queda no seu padrão de vida, mas você reconstrói. Mas você quer ter um excelente padrão de vida e está com depressão, doente, com a família destruída, filhos largados ou filhos depois revoltados, ou você quer ter um padrão de vida mais adequado à sua realidade e com uma família mais saudável? Qual a escolha que você quer? E aí eu falo ainda, porque tem pessoas que depende da fase. Eu falo assim, gente,
Tem pessoas que estão numa fase de acumulação. Né? Se elas estão na fase de acumulação, de repente elas estão solteiras, ainda estão noivas, elas aceleram um pouco o lado profissional. Mas ela tem que ter a sabedoria de falar assim, opa, tem um limite. E saber o limite está ter a sabedoria. Essa é o que é o bom o suficiente. Porque quando chega num negócio desse, assim, nunca é suficientemente bom. Isso aí você vê essa dinâmica, não é bom o suficiente, por exemplo, numa obesidade mórbida, não comi o suficiente. Isso. Se você pegar numa anorexia, não emagreci o suficiente. Se você pegar dentro desse mundo executivo do financeiro, eu ainda não ganhei o suficiente. A questão é que nunca tem o suficiente, nunca. Não tem um limite. E quando você ultrapassa esse limite, você entra no mundo da doença. E aí você falou do teste do Barquinho, que para quem não conhece o tal do teste do Barquinho, que é bem interessante, né? O teste do Barquinho ele vai mostrando prioridades. Então, por exemplo, a dinâmica é o seguinte, imagina você num barquinho que está em movimento, tem que colocar em movimento, senão depois cada resposta... Você está um barco em movimento. E aí você vai colocar duas situações, uma de um lado ou da outra, para quem você joga a boia, porque você vai ter que escolher. Então, por exemplo, numa dinâmica dessa, eu posso colocar algo assim, a empresa que eu trabalho e a minha família. Você vai ter que jogar a boia para algum lugar. Porque a questão... mas eu preciso... A questão é qual é a prioridade. Qual é a prioridade? Do mesmo jeito, você pode colocar a sua alma, ou a sua criança, e a empresa. E aí você vai colocando... Isso é um teste para ver prioridade. O que é mais importante para você naquele momento? Qual é o grau de importância que tem? Então, quando você vai fazendo esses testes, dá para fazer milhões de possibilidades, e aí escuto cada resposta maluca. Não, eu jogo a boia para esse, mas eu pulo lá. Pulo para salvar. Porque aquele sabe nadar. Não, aí entra o perfil salvador, aí começa. Vai. Aí você vê o conflito acontecendo dentro da pessoa. E é interessante que quando você está em paz com você mesmo, você sabe qual é a prioridade. Diante daquelas decisões e tomada de decisões, você precisa colocar prioridade. É como falou, se eu vou para uma dinâmica empresarial, ou eu sou empresário que sou contratado numa empresa, ou eu sou um empreendedor, empresário que eu tenho uma empresa. É interessante que a característica pessoal vai interferir em tudo quanto é lugar. Exato. E se eu não souber ter uma dinâmica mais saudável, a dinâmica doentia vai aparecer na minha atividade profissional. Aí eu vou vivendo essa dinâmica doentia, ela vai crescendo cada vez mais, até chegar uma hora que a doença se estabelece. Seja ela emocional, aí não seja tem ela jeito. física, Exato. É física, mental, emocional, de tudo quanto é tipo. E doença sistêmica também. E aí a empresa começa a afundar, você começa a perder excelentes profissionais, porque você foi sugando e arrebentando com ele. Aquela pessoa que era ótima naquele trabalho, talvez excelente naquele trabalho, mas você vai apertando que eu vou tirar mais, eu vou cobrar mais, porque tem que fazer mais. Porque... O que acontece? Daqui a pouco você perde esse profissional. Perdeu. Você foi além do limite. É como assim, fundiu um motor. Você forçou tanto que fundiu. Porque e aí, se você não sabe cuidar disso, você vai perder. Não tem jeito. Por isso que não o limite está lá. Por isso que fala assim, cuidar de pessoas, né? Não pode ser retórica. Você tem que olhar o outro, não através do outro, para que você consiga os resultados. Senão vai levar justamente esse caminho que você falou. E aí, Aí eu fico assim, rendi bastante. A empresa vai viver como se fosse uma montanha-russa. Subiu absurdamente, só que depois vai arrebentar. Porque a estrutura, as dinâmicas doentias, as doenças nas pessoas e nas relações, faz aquela empresa afundar. Aí fala, mas tinha tudo para dar certo, mas estava dando certo. O que é que deu errado? Olha como nós crescemos bastante. Sim, vocês cresceram bastante, sem estrutura, sem base, sem alicerce. O que vai acontecer? Vai desabar tudo. Vai desabar mesmo. Por quê? Porque isso não se segura. É quando você falou da armadura, e é interessante, eu lembrei de uma... Tem um poema do Rumi. O Rumi era um sábio persa lá, então ele tinha uns poemas muito interessantes. E ele colocava uma coisa assim, admiramos os pássaros voando no céu. E como é que eles fazem isso? Eles caem. E caindo, eles ganham asas. Porque a armadura pesa, né? Pesa. E aí você tem que ter a leveza do ser. E aí quando você está com uma empresa, você está num grau alto, empresário,
Você está lá, tem várias pessoas que você coordena. E a forma como você coordena, você também vai ver se você está ajudando essas pessoas a entrar um caminho saudável, um caminho doentio. Isso. Cada decisão que você toma, isso aqui vai acontecer. E é muito diferente quando você tem a força de dentro de você. A segurança está dentro de mim. Isso. É aquela história, se me arrancarem tudo que eu tenho de matéria, meu carro, sei lá, minha casa, tudo, a minha empresa, me arrancaram tudo. A segurança está dentro de mim. Daqui a pouco eu posso conquistar tudo de novo, Novamente. se eu quiser. Se eu quiser. E se valer a pena. E se faz sentido. Por quê? Porque a segurança está dentro de mim. Quem coordena a minha vida sou eu. Se não, eu acho que eu sou um grande campeão aqui, mas no fundo eu estou vivendo a vida que o outro determinou. Que o outro, exato. E é aquela pergunta mágica, né? Que é assim, você é peça ou você é jogador na vida? Exato. Você é o ator principal do filme da sua vida ou você é ator coadjuvante do filme dos outros? Quem determina os caminhos, né? Quem lê os caminhos, né? Exato. No livro, Quem é você? Eu falo assim que no livro eu escrevi um livro depois do Caminho de Santiago, que foi uma experiência única para mim, de um reset. Eu falo, quem está lendo os caminhos, os sinais da sua vida. Porque no Quem caminho lê os você sinais? tem que achar os Exato, sinais. Né, porque o cara? caminho, quando eu caminhei 800 quilômetros, né, sozinho, né, então foi uma experiência maravilhosa. E eu falava com Deus todos os dias, né? Quando ele fala com Deus, como você está com o seu coração, né? Aberto, né? Você fala com a sua essência, você fala Exato. aqui. E nem você sai da mente e vai para o coração. E aí, numa determinada situação, né? Acompanhando alguns amigos, a gente se perdeu. A única vez. Mas por quê? Porque eu confiei que uma pessoa falasse assim, o caminho não é esse. Aí eu falei assim, se o caminho não é esse, vamos por aqui. E depois eu percebi, pensei, conversei com outras pessoas na frente, que tinham feito o caminho que a gente ia fazer. E aí vem o ensinamento, né? O caminho não é o que o outro te fala, né? Quem está lendo os sinais do caminho, não é que o caminho não existiu, o caminho não era por ali, que aquelas pessoas não estavam vendo os sinais. Então é você que tem que ver os sinais que para te guiar no seu caminho. O que você falou na Se você se perde, você vai parar em outro lugar. Vai... Então, o que você está fazendo aí? Exato. E aí chega, imaginando, né? Como tem muitos casos, executivo que chega, né? Já estou num padrão de vida, né? Mas cadê meus filhos? Viu meus filhos crescerem? Não. Não hora vi. que seus filhos estão drogados, hora que seus filhos estão perdidos por aí. Eu escutei uma vez assim, eu escutei uma vez uma situação, foi bem interessante, né? Que a pessoa falou assim para mim, nossa, meu filho vai formar, né, da faculdade e eu não vi o tempo passar. Eu não vi. Eu falei assim, mas você não via, é normal, o tempo passa rápido. Eu falei assim, não, mas eu não vi mesmo, porque eu viajei tanto. Fiquei tanto fora que agora... Eu falei assim, e agora? Eu falei assim, não, agora eu quero recuperar. Eu falei assim, você não vai recuperar. Você vai querer dar para o seu filho, adulto, aquilo que você não deu como criança, né? Eu falei assim, a gente começou numa conversa bem saudável, né? E por quê? Porque ele caiu nessa dinâmica do fazer pelo outro, e desconectou da sua essência, dos seus valores. Viu a vida e a família passar, indo embora, deixou de ter o prazer de vivenciar o crescimento e a educação dos filhos. Eu acho que não tem prazer maior na vida de um homem quando você pode olhar para os seus filhos, olhar no fundo dos olhos dele e passar aquilo que você sabe e ver refletido. Cada passo de evolução, as dificuldades, os desafios, que faz parte da vida. Como o trabalho faz parte da vida. Mas não pode ser a vida. Não pode ser a vida. As pessoas e achavam bonito, de novo, gente, eu achei isso. Eu trabalho 12 horas por dia. Nossa, eu viajo pra tudo quanto é lado. Eu viajei durante o ano 5 meses, eu fiquei fora do país. Ah, tá bom. Nossa. E aí eu fico pensando, né? É que naquela época meus filhos ainda não estavam nem nascidos ainda, né? Mas eu imagino sendo uma dinâmica dessa que vai. Você não tinha nem casado. Nem ia ter filho. É isso, não tinha nem espaço, né? Porque não vai ter espaço para isso. Você ia estar dentro de um carro blindado, com um notebook maluco aqui, cheio de papéis para todo lado, com a cabeça a mil, tomando Rivotril, até rimou, né? Tomando Rivotril e mais algumas coisas, passando no médico, mas não tem tempo nem de ir no médico para ver se está com câncer ou não, porque aquele sangramento não deve ser nada. Nada e vai tocando. Eu não tenho tempo de ir no médico, eu não tenho tempo de cuidar de mim. E, Fernando, interessante, né? E aí entra muito as dinâmicas. Você falou umas coisas que é o discurso que a gente escuta, né? As pessoas falam assim, como é que tá? Tô na correria. E as pessoas sentem prazer em dizer que o trabalho tá difícil, que tá complicado, que ele tá tomando muito tempo da minha vida, porque disso. E a roda, o que gira nessas rodas, né? É justamente isso. Aí eu pergunto, e o seu lado humano? Como é que tá? Você, né? E você?
Né? Hoje eu trabalho numa empresa, eu sou muito grato porque as pessoas olham muito isso, né? E foi o que eu me identifiquei com os valores, né? Com os valores humanos, né? Cadê o humano que está por trás do profissional? Porque esse que é... Tem uma frase que ainda vai virar um artigo ainda num próximo livro que eu vou escrever. As pessoas gostam de falar assim, eu sou head de supply, eu sou head comercial, eu sou head, né? É bonito falar, né? Aí eu pergunto, e o heart, que é o seu coração? Mais importante que o head é o heart, que é o coração. Mais a cabeça é o coração. Cabeça sem coração. Não vai. Não vai. E aí as pessoas se enchem se envaidecem em dizer isso. Né? Mas quando você conversa com o coração delas, né? Quando você olha... Estão vazios. Estão vazios. Aí tenta preencher o vazio do coração com um monte de atitudes, um monte de pensamentos, um monte de embalagem, né? Só que está vazio, a casca está vazia, não tem estrutura. Quando aquilo começar a afundar, ele não sabe mais o que fazer. Exato. Mas eu vou até contribuir com esse livro aí, vou te falar. Eu acho que você já me ouviu falar disso aí. Na minha época, lá atrás, da adolescência, juventude, a gente lia muitos livros do Castanheda, que era um realismo fantástico. Tal. E lá tinha um mestre, que é o Dom Juan, e esse Dom Juan, uns dizem que era verdadeiro, outros dizem que era ficção, mas tanto faz, não importa. O interessante é a dinâmica, que é assim. Esse Dom Juan é um grande mestre, né? Aí vem um discípulo e chega para ele e fala assim, mestre, eu estou num dilema, não sei que caminho seguir na minha vida. Eu não sei para onde eu vou. Aí o Dom Juan olhou para ele e falou assim, todos os caminhos são iguais e não levam a lugar algum. Aí o discípulo falou, mas para saber onde é o caminho certo para você, veja onde está o seu coração. É isso. Porque ali é o caminho certo para você. Mas lembre que todos os caminhos são iguais e não levam a lugar algum. Nenhum. Porque assim, qualquer caminho que você tomar, que você esteja em contato com o seu coração, com a sua essência, esse é o caminho certo para você. A questão não é o caminho, como falou, quando você fez o caminho de Santiago, a questão não é aquele trajeto, não. É como você vivenciou essa jornada. Exatamente. É onde o seu coração, se você realmente ficou em contato com você. E a cabeça, para mim, é mais um motorista de táxi. O passageiro é o coração. Aqui vai dizer, a cabeça vai dizer como eu faço, que recurso eu tenho. Isso. Mas o que vai dizer para onde eu vou é a minha essência, é o meu coração. E aí os olhos brilham, aí eu me sinto bem. Aí a coisa funciona. Então isso tem tudo a ver com essas decisões. Esses caminhos. Né? Você falou, é muito sábio, né? Porque as pessoas hoje, que eu vejo, né? Tem um livro do padre Fábio de Mello que fala isso. Onde estiver teu passo, ali esteja teu coração. Onde você estiver, essência, é a mesma coisa. Mesma dinâmica. E as pessoas tendem hoje, nesse mundo extremamente executivo, a seguir um modelo. Por isso que eu falo, cuidado com o modelo. Entra aqui na forma, né? Exato. Para ser certo, tem que entrar ser nessa assim, forma. Exato. Aí tem os modismos, né? É um projeto. O projeto é assim, agora é desse jeito. Exato. E aí vem a pergunta de novo do para quê? Porque ali está teu coração, é o que você quer? Você está disposto? Né? Em que momento de vida que você está? Então, são várias perguntas que você tem que se fazer, se autoconhecer, para você trilhar esse caminho e encontrar o coração. Porque se você perder o coração, não vai valer a pena. Não dá. O dinheiro vai chegar no final das contas, a conta de banco bancária vai estar cheia, tá bom? Mas você está vazio por dentro. Como é que pode pulsar do seu corpo se você está dentro de uma armadura rígida? Isso. Não dá. E aí me veio uma outra frase que também é muito conhecida. Frase não, é uma história que perguntado para o Dalai Lama. O que surpreendia ele em relação aos homens, né? As pessoas, seres humanos, ele falou assim, as pessoas trabalham e gastam a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois tentam usar o dinheiro para reconquistar a saúde. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. É uma vida vazia. Quando eu recebo esse pessoal que está aqui lá em cima, que de repente está exatamente nessa dinâmica de quebra, de doenças, de tudo, de empresas que afundam. Quando quebra a armadura, né? É interessante. A hora que quebra a armadura,
é por ali que entra a luz, né? Porque exatamente onde quebrou a possibilidade de entrar a luz e ver o que tem lá dentro. Exatamente. E aquilo lá dentro escapar, né? E sair. E precisa quebrar. Você sabe que você falou uma coisa no livro, no meu livro O Caminho da Mudança, tem uma frase que eu li, que eu te falo, Deus fala com a gente, né? Deus fala com a gente nas pequenas coisas, né? No meio do nada, andando já a 450 km no meio do mato, tinha uma frase que eu até tirei uma foto. Estava escrito assim: estamos todos quebrados, mas é a única forma da luz entrar em nós. Exato. Se você não quebra a sua armadura física ali, a luz não entra dentro de você. Porque existe um lado saudável executivo. É possível. Tem que ter. É buscar, não se afastar do seu coração. Estabelecer os seus princípios, valores. E aí você fica com uma vida mais saudável e equilibrada e não se perde. Bom, estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, mas eu vou fazer mais um com o Luiz Fernando, aproveitando a presença aqui. Então vamos gravar mais um e você também terá acesso. Gostou desse podcast? Gostou desse episódio? Então coloca aí 5 estrelas. Se achou que esse conteúdo é interessante, se tem valor e dá para levar para outras, encaminhe. Vamos levar cada vez mais conhecimento, vamos ajudar o mundo a ficar cada vez mais saudável, que é o que eu, o Fernando, o Luiz Fernando, meu xará aqui, não fica Fernando, né, o Luiz Fernando, todos nós aqui, aliás, todas as pessoas que eu trago aqui também têm esse grande objetivo, ajudar as pessoas e o mundo a ficar cada vez mais saudável, tá? Então, gostou? Taca 5 estrelas aí, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!